Oi galera, meu nome é Vanessa, eu sou integrante do PET Letras. Eu sou uma mulher branca, estou sentada, tenho cabelos longos, cacheados e escuros. Estou usando uma argola prateada, estou com a blusa preta do PET, com a logo do PET que tem as cores vermelho, amarelo e azul. E atrás de mim tem uma parede preta com uma arte de um coração com flores coloridas escrito Amor e Poesia. Oi gente, eu sou a Clara, também sou integrante do PET Letras. Estou sentada à esquerda. Eu sou uma mulher negra, cabelos cacheados, curtos, na altura dos ombros. Estou usando um brinco verde escuro e também estou usando a blusa do PET, com o logo do PET, que é nas cores vermelho, amarelo e azul. E elas são lindas. Oficialmente a gente tá tocando o nosso podcast com o nosso segundo episódio. Na verdade, nosso primeiro episódio oficial, o nosso primeiro, para quem tiver interesse, já está disponível nas nossas redes sociais e conta um pouquinho da história do nosso podcast, nosso objetivo. E o nosso primeiro episódio oficial, a gente preparou um tema bem bonitinho com convidada ilustre e começamos com chave de ouro. A nossa convidada de hoje é a nossa tia de PET, queridíssima, a professora doutora Isabel Muniz, que é professora adjunta na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, doutora em Linguística em cotutela pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa, com tese sobre modos de interação em contexto digital na perspectiva da linguística textual. Ela é mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, com dissertação sobre interação escrita em contexto de uso da aprendizagem comparativa, além de muitas outras coisas. Seja muito bem-vinda, Isabel. É uma honra ter você aqui. Pode ficar à vontade para se apresentar. Obrigada. Oi, todo mundo. Oi, Vanessa. Oi, Clara. Oi, Mirelle, que está ali com a gente. Obrigada por essa apresentação generosa de vocês, que vocês fizeram de mim. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui, de participar desse primeiro episódio oficial do Fale com Todas as Letras. Eu amo esse nome. Devo dizer que sou tia de PET de carteirinha, com muito amor, com muito orgulho. Estar aqui com vocês é realmente um presente para mim, de verdade. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Só para fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher de pele parda, cabelos castanhos escuros até o ombro, cacheados. Uso óculos, estou com um brinco azul, um batonzinho vermelhinho e com uma roupa, uma camisa amarela com os desenhos rosa e azul e estou com um casaquinho vinho. É isso. Hoje o nosso episódio vai funcionar o seguinte: a gente convidou a Isabel para falar sobre aprendizagem cooperativa e os benefícios para sua aplicação em sala de aula. E aí vai ser uma espécie de conversa mesmo, com perguntas e respostas. A ideia é fazer isso, a gente fazer as perguntas e ela vai responder. Tudo certo? Tudo certo. Então vamos lá. A nossa discussão desse mês é sobre metodologias ativas e que, na verdade, a gente não está prometendo nada, porque pode ser que seja só esse episódio, pode ser que tenham mais com esse mesmo tema, mas a gente começou, que já é o mais importante, né? Dar o primeiro passo. Vamos às primeiras perguntas. A gente gostaria de saber sobre as suas experiências prévias lecionando. Então, como foi ensinar no ensino básico a língua portuguesa? Tinha alguma angústia com relação às metodologias presentes no contexto escolar? Gente, a minha experiência no ensino básico, no ensino médio, sobretudo o tempo que eu fiquei mais tempo na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, foi maravilhosa. Eu digo isso com muito orgulho, assim. Eu guardo com muito carinho as experiências que eu desenvolvi no ensino fundamental também, no ensino médio, nessas aulas de língua portuguesa. Eu tinha muitas angústias, claro, ainda tenho. Como todo professor em formação, a gente tem mais angústias, né? Mas eu sempre ia com angústia e tudo. E, assim, esse foi, no meu caso, o melhor modo de enfrentar a sala de aula. E uma estratégia que me ajudou muito desde o início até hoje foi pesquisar e planejar cada minuto da minha aula. Era a minha forma de enfrentar essas angústias. Assim, então, essa foi a lição número 1 que eu aprendi. Uma boa aula exige muito planejamento, talvez mais tempo do que o tempo da aula, né? E eu tinha 2 grandes receios, assim, refletindo sobre essa questão, fiquei pensando, eu tinha 2 grandes receios nos meus primeiros anos como professora. O primeiro é não conseguir dominar a sala. E o segundo era replicar um ensino tradicional e vazio de língua portuguesa. Eram os meus maiores medos, eu não queria que isso acontecesse. Então, lá no ido dos meus 18 anos, por aí, quando eu comecei de fato a dar aula, eu tinha sempre uma cara muito de novinha, então eu tinha medo das pessoas não me levarem a sério.
não me respeitarem, dos alunos não me respeitarem por isso. E aí foi na prática que eu entendi que uma estratégia de enfrentar isso era planejar muito bem minha aula. Então, se eu conhecer bem o conteúdo que eu ia ministrar, programar o tempo da minha aula, isso fazia com que os alunos ficassem atentos, né? Isso prendia a atenção dos estudantes por mais tempo. Claro que é difícil você estar o tempo todo 100% com a atenção deles, mas eu percebi que isso ajudava. E aquela minha segunda angústia, né, de não reproduzir um ensino tradicional, que me ajudou muito a ser criativa em sala de aula, é que eu lia muito. Eu não me contentava com a bibliografia que os professores passavam em sala, assim. Então, eu consultava diferentes materiais didáticos, diferentes livros didáticos, pesquisava muito, consultava especialistas, e eu tinha e tenho ainda uma sede muito grande pela metalinguagem. Como que faz? Porque a gente vê muito as teorias, mas como que eu dou aula de português? Como que eu sigo aquele conteúdo programático e o como sempre me encantou, me assustou, porque era aquilo que eu precisava em sala de aula. Então, até hoje, né, estando nesse lugar de formação de professores, é o que eu sempre tento trazer para a sala de aula. A teoria, mas também o como. Então, um lema que eu inventei para mim, assim, que eu guardo até hoje é: dê a aula que você gostaria de ter. Então, claro, dê uma aula que você gostaria de ter dentro de um sistema que te obriga a ter avaliações periódicas, uma certa disposição das cadeiras, né, que é obrigado você seguir, um tempo limitado, né, tem escolas que ainda tem sirene, você tem que acabar a sua aula, e entre outras complexidades que a gente sabe que a sala de aula tem. Mas eu aprendi que eu precisava também driblar essas condições normais e muitas vezes difíceis de trabalho. Eu precisava driblar isso de alguma forma para, além de dar uma aula que eu queria ter tido, chegar em casa e ter saúde mental. Então, foi mais ou menos isso. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta. Obrigada, professora. Respondeu sim a pergunta. E a gente já percebeu que esse episódio vai ser aquele de assistir ou ouvir com caderninho, né? Porque são dicas valiosas e muito importantes pra gente. E a nossa próxima pergunta tem a ver com metodologias ativas. A gente queria saber se antes de ingressar na sala de aula você já tinha esse conhecimento e se já aplicava também, ou se foi algo da prática. Eu só vim conhecer esse termo, né, metodologias ativas, recentemente, né, há poucos anos, durante esse período de confinamento devido à pandemia de Covid. E nesse período eu participei de algumas formações de professores e fiz um curso sobre tecnodocência. Aí foi quando eu me deparei com esse termo, metodologias ativas. Para quem está ouvindo a gente, só para entender o que é isso, né? Em linhas gerais, as metodologias ativas são estratégias de ensino e aprendizagem que incentivam a independência do aluno, a autonomia dos estudantes, dando a eles um papel mais ativo em sala de aula. E aí, claro, eu associei esse conceito àquilo que eu já tentava fazer em sala de aula, né? Que era isso, construir os conhecimentos junto com os alunos, ouvir a opinião, os pensamentos deles, né? Buscando sempre relacionar o conteúdo de língua portuguesa à vida desses estudantes, né? Para que, de alguma maneira, as minhas aulas pudessem fazer sentido para a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, eu gostava muito de trabalhar com oficinas de produção de fanzines. O fanzine, ele é um tipo de produção editorial alternativa que funciona como uma espécie de suporte, como um jornalzinho autoral, por meio do qual você pode trabalhar muitos gêneros textuais. Então, eu trabalhava muito com fanzine. Também sempre gostei de trabalhar com música, seja como texto motivador, para pensar algum tema, para produção textual, ou como material de leitura e de compreensão mesmo. E eu entendi, estudando linguística textual na graduação, que o ensino de língua portuguesa fazia muito mais sentido quando a gente relacionava a situações reais de comunicação, ou pelo menos simulando situações cotidianas. Então, esse pressuposto da linguística textual me fazia organizar minhas aulas em torno de projetos reais, práticos. Por exemplo, a produção de um jornal mural, a produção de exposição fotográfica, produção de histórias em quadrinhos sobre textos literários que a gente estudava, organização de debates sobre temas polêmicos, temas atuais, temas que os alunos queriam falar, entre outras práticas, né, que eu costumava fomentar em sala. Inclusive, uma parte desse trabalho está num blog que eu alimentei por vários anos e resgatei me preparando para esse podcast, que é o ilhadalinguaportuguesa.blogspot.com.
Tem muita coisa lá do que eu produzia, do que eu fazia com os alunos, eu compartilho nesse blog. Eu deixo aqui de material para os professores que estão escutando a gente, né? E em meados de 2013, 2014, quando eu já era professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a gente teve uma formação. Tinha muita formação, isso era muito bacana. Ainda tem, né? E na época a gente teve uma formação sobre uma metodologia norte-americana chamada aprendizagem cooperativa, que se transformou no contexto da minha pesquisa de mestrado. Que massa! Agora a gente está muito curiosa para saber o que é aprendizagem cooperativa e como você aplica essa metodologia em sala de aula. Legal. Eu vou tentar, né, resumir aqui, porque é muita coisa, mas é uma metodologia de trabalho em grupo que se organiza em torno de 5 princípios, não é uma organização de grupos aleatória, né? Nessa perspectiva dessa metodologia, para que tenha uma cooperação de verdade, né, os autores mencionam que esses 5 elementos têm que estar juntos, trabalhar juntos. Primeiro, a interdependência positiva, que é aquela ideia de que todos os membros do grupo precisam estar conectados para atingir um objetivo comum. Ou seja, é aquela história do o que eu ganho, todo mundo ganha, né? Essa ideia, assim, eu só vou conseguir fazer isso se você me ajudar. É esse princípio. O segundo princípio é o da interação face a face. Está aqui, a gente está meio de lado, né, por conta da gravação e tudo, mas um trabalho cooperativo, ele exige que a gente se olhe no olho, porque isso vai facilitar você perceber os sentimentos do outro, compartilhar recursos, até para passar material, estar face a face é importante. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro é o da responsabilidade individual e de grupo. Essa ideia, né, o nome é autoexplicativo, ajuda a evitar que um dos membros execute todas as atividades e que alguns fiquem trabalhando menos ou não trabalhem. Como a gente sabe que os trabalhos em grupo, em geral, né, acontecem. Então, a responsabilidade individual e de grupo significa que cada estudante tem que dar ou deve dar uma contribuição significativa para aquela atividade que está sendo proposta. O quarto princípio é o ensino de habilidades sociais. Parece que isso não tem nada a ver com língua portuguesa, né? Ensinar habilidades sociais, mas ensinar o aluno a saber esperar a sua vez de falar. Se todo mundo falar numa sala ao mesmo tempo, vai ser caótico. Então, ensinar para ele, olha, levanta a mão quando você quiser falar, porque parece óbvio, mas muita gente não sabe, né? Ensinar o aluno a elogiar os outros, quando eles fizerem uma coisa que merece um elogio. Ensinar o aluno a partilhar os materiais, pedir ajuda, falar num tom de voz mais baixo, encorajar o outro, se comunicar de forma clara. Veja quantas habilidades que a gente precisa, inclusive, para a nossa vida, né? Aceitar as diferenças, escutar o outro, resolver conflitos, partilhar ideias, celebrar o sucesso, ser paciente. A metodologia é feita de uma forma que essas habilidades elas também passam pelo ensino, né? E o último princípio é fazer uma avaliação de grupo. Então, depois de cada finalização do trabalho que é feito ali, há um momento de processamento das atividades, né? Os autores norte-americanos, Johnson & Johnson são dos principais, eles fazem uma comparação interessante. É como se você pensasse, para que um voo de uma aeronave possa ser corretamente executado, o piloto e o copiloto eles têm que interagir o tempo inteiro e refletir sobre a eficácia do trabalho deles. Porque senão eles colocam um avião ali com um monte de gente dentro, né? Corre o risco dessas pessoas sofrerem um acidente. Então, esses são os princípios gerais, né? Uma metodologia de trabalho em grupo com funções bem definidas e com esses princípios sempre regindo o processo de aprendizagem. Como eu aplico? Isso daria um outro podcast, né? Mas, assim, eu utilizei a aprendizagem cooperativa no ensino básico em atividades de leitura, em produção de textos, elaboração de projetos. Então, os alunos eram divididos em grupos mistos. Então, assim, é importante levar em consideração o desempenho dos alunos na disciplina, aqueles que têm notas melhores, que têm mais dificuldade, né? Misturar o perfil dos alunos, os mais danados, os mais agitados, os mais tímidos, separar esses alunos e cada um assumir uma função, coordenador, controlador do tempo,
controlador do silêncio, enfim, tem uma série, dezenas de funções que a aprendizagem cooperativa proporciona, sugere, e todos esses, embora tenham funções diferentes, têm uma mesma meta: cumprir aquilo ali que foi proposto ou combinado pelo professor com os alunos, né? Seja resolver um conjunto de questões, pode ser fazer a leitura de um texto longo, pode ser construir um podcast, pode ser elaborar um projeto interdisciplinar, qualquer meta coletiva que o professor quiser sugerir. Bem, é claro, um detalhe importante: a aprendizagem cooperativa não é a única nem a melhor metodologia que existe para o ensino. Ela é produtiva em algumas situações, em alguns contextos, e é o professor, a professora que vai saber qual é o melhor contexto. Eu acho que ela é maravilhosa quando ela é integrada justamente com outras metodologias ativas e também com métodos tradicionais de ensino, porque a gente tem uma série de métodos tradicionais que ainda são muito eficazes. Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigada, professora. E aí a gente vai tentar agora passar um pouquinho para essa sua nova fase, né? Agora uma professora universitária baby. E a gente quer saber se essa metodologia ela é aplicável também na universidade. E também, se a senhora puder falar um pouco, como está sendo a sua experiência até agora aqui na universidade. Começando assim, na verdade, é importante dizer o seguinte: a minha orientadora de mestrado na Universidade Federal do Ceará, ela aplicava essa metodologia nos textos que a gente lia lá durante o mestrado. A minha professora de francês, da Casa de Cultura Francesa da UFC, aplicava a metodologia nas aulas de francês que a gente tinha na Casa de Cultura. E aí eu me inspirava muito nessas professoras, né, que trabalhavam ali com um público diferente daquele da educação básica. Eu tenho aplicado a aprendizagem cooperativa aqui na Faculdade de Letras de diferentes perspectivas. Nas minhas turmas de primeiro semestre, por exemplo, eu aplico a metodologia para algumas aulas de leitura e discussão de textos e para a produção de alguns gêneros. E nas aulas de estágio, eu apresento e incentivo a utilização dessa metodologia para que os alunos, professores em formação, usem nas escolas em que eles trabalham. Então, tem essas duas perspectivas de como eu vejo ou tenho utilizado nesse meu momento professora baby do ensino superior, gostei disso, aqui na FALE. Então, são experimentações que ainda estão acontecendo, mas tem sido bem produtivo, e eu vejo os professores em formação aplicando nas suas escolas, comentando comigo, então eu fico muito feliz com isso. Sabendo que é uma necessidade a gente se aperfeiçoar, né, enquanto profissional, a gente sabe que você fez uma especialização com base em um projeto aplicado em sala de aula, e você escreveu um artigo sobre isso, intitulado Projeto Audioteca, Ensino de Leitura mediado pelo uso do audiolivro. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre o artigo e a especialização. Bacana. Eu fiz uma especialização em ensino de língua portuguesa durante o 2º ano do estágio probatório, quando eu era professora efetiva na Secretaria de Educação do Estado do Ceará. E eu aproveitei para fazer uma pesquisa em torno de um projeto que eu já estava executando com os monitores de língua portuguesa do 2º ano do ensino médio. Na escola em que eu trabalhava, tinha esse projeto de monitoria. Nessa escola profissional onde eu trabalhei, em um município a mais ou menos 30 quilômetros de Fortaleza, chamado Itaitinga, a gente tinha esse projeto de monitoria nos moldes mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui na graduação, só que no nível médio, né? E esse projeto que eu desenvolvi com esses alunos tinha como objetivo principal estimular o gosto pela leitura. Então, a gente pensou em criar uma biblioteca de livros falados com alguns clássicos da literatura, Machado de Assis, Castro Alves, que era também o que a gente estava estudando nas aulas. O professor de arte da escola, ele era ator e ele nos ajudou muito com a questão dos cuidados com a voz, com a partilha de técnicas de leitura dramática. Então, a gente fez um trabalho interdisciplinar. Juntos, nós aprendemos a utilizar softwares de gravação e de edição de voz para poder gravar os audiolivros. E tinha um aluno cego, o Pedro, que era quem avaliava a qualidade dos áudios desses audiobooks produzidos, né? Então, o resultado desse trabalho foi muito interessante. Os alunos apresentaram no primeiro congresso tecnológico científico que teve na escola. Foi escolhido para participar de uma feira regional de ciências e cultura. E aí, assim, percebendo a dimensão desse projeto, eu pensei, na dissertação, né, poderia ser legal falar sobre isso, ou melhor, na especialização, né, no trabalho de conclusão de curso. Inclusive, nesse trabalho, tem lá as fotos dos alunos, né, eles desenvolvendo o projeto, então foi bem bacana, foi muito produtivo.
Obrigada, professora. E aí a gente já está encaminhando para o final e a gente queria saber como a gente falou no início, né, sobre o seu trabalho de doutorado, a gente queria saber como você tem relacionado essa ideia do seu trabalho de doutorado sobre os modos de interação no contexto digital com o ensino. Como tem sido essa relação? Na minha tese de doutorado, né, que eu defendi ano passado, em março do ano passado, o que eu faço? Eu reconsidero a noção de interação, esse conceito de interação, para pensar esse conceito olhando para o contexto digital online, principalmente. E essa reflexão teórica ela é feita sob a perspectiva da linguística textual. Na primeira parte da minha tese, está disponível tanto no repositório da UFC quanto da Nova de Lisboa, eu discuto o estado da arte em torno desse conceito de interação e depois eu proponho uma reconsideração a partir dessa perspectiva. E aí eu proponho que a gente precisa considerar um conjunto de aspectos tecnológicos e linguageiros para estudar esse fenômeno. E eu finalizo a minha tese com uma análise de diferentes modos de interação em contexto digital, para evidenciar que considerar esses fatores que eu coloco lá na tese é fundamental para a gente entender a coerência dos textos que se produzem ali, que circulam ali em contexto digital online. Isso tudo exigiu um fôlego gigantesco em termos teóricos e eu não consegui chegar na discussão para o ensino, que inicialmente fazia parte do meu projeto de tese. Então, depois que eu defendi esse momento que eu estou vivendo agora, na UFAL, momento pós-tese que eu chamo, né, eu tenho me voltado para pensar as relações desse estudo, dessa tese, com o ensino de língua portuguesa. Em janeiro desse ano, de 2023, eu ministrei um mini curso na Associação Brasileira de Linguística chamado Interação em Contexto Digital e Ensino de Língua Portuguesa. E ali nesse minicurso a gente refletiu sobre o papel da mídia, o papel do suporte, da interatividade, que é um conceito que eu também desenvolvo na minha tese, dos sistemas semióticos, oral, escrito, imagético, gestual, sonoro, do tecnodiscurso, que são essas produções criadas, pensadas para circular no ambiente digital online, enfim, como que isso tudo contribui na construção de sentidos dos textos, né? Então, foi essa articulação que eu tentei fazer. As palestras, os artigos que eu tenho produzido mais recentemente também é nessa direção de tentar refletir sobre esses aspectos teóricos e o que diz a Base Nacional Comum Curricular, o que dizem outros documentos aí que regem o ensino, mas é isso, o meu atual desafio de pesquisa tem se voltado para investigar, na perspectiva da linguística textual, a interação em contexto digital e a prática em sala de aula. Que maravilhosa. E é assim que a gente vai encerrando esse episódio do nosso podcast. Apesar de ter parecido muito curto, porque é muito bom te ouvir falar, muito bom conversar com você. A gente agradece bastante o aceite, não só pelo convite, mas também por ter deixado esse episódio muito mais bonito, muito mais iluminado. E compartilhado tanto conhecimento com a gente. Com certeza eu irei ouvir esse episódio com um caderninho, realmente. Acho muito importante. E eu gostaria também de falar que eu fui aluna da sua turma, né, de estágio. Ótima aluna. E você falando sobre isso de como você quis, né, colocar essa metodologia ativa e cooperativa para a gente aplicar, foi muito produtivo mesmo, porque a gente conseguiu realmente fazer isso. Então, queria dizer que está dando certo, continue, está muito bem no seu trabalho. E para encerrar, eu queria saber se você quer uma última fala para os ouvintes. Eu queria só agradecer, eu estou muito feliz, assim, tudo que envolve o PET me deixa muito feliz, esses convites são presentes, na verdade, eu estou realmente feliz com esse trabalho com vocês. E estou aqui disponível para discussão com os ouvintes também. A gente se cruza aí pelos corredores da fala e pode ter outras conversas sobre essas questões. Estou aqui, me convidem quantas vezes quiserem. Adorei essa ideia de série de metodologias ativas. Tem algumas pessoas para indicar, se vocês quiserem. Queremos. Mas é isso. Muitíssimo obrigada. Parabéns pela organização. O PET, assim, brilha. O PET faz com que essa universidade, com que essa faculdade de letras tenha vida, assim. Eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem. Quero parabenizar de coração. Sei que dá trabalho produzir um podcast como esse, porque eu também gosto de mexer com isso e parabenizo por tudo que vocês têm feito. Parabéns mesmo. Obrigada. Então é isso. Para mais atualizações, fiquem ligados e ligadas nas redes sociais do PET.
Nosso Instagram é @petletras_ufal. Fiquem ligados também no Instagram da professora, que tem vários conteúdos maravilhosos. @prof. Isabel Muniz, Isabel com S, Muniz com Z. E segue nós. O nosso e-mail também está sempre aberto. Caso vocês queiram mandar mensagem, tenham alguma dúvida, petletras_ufal@gmail.com. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua escuta, sua atenção. A gente agradece e a gente espera vocês nos próximos episódios. Beijo. Beijo. E vamos comer agora.